Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio de Carreiras e Afins, o programa do Money Times para você que deseja conquistar o sucesso profissional. Eu sou o Márcio Juliboni, diretor de redação do Money Times, e o tema deste programa é inteligência emocional. Esse termo foi criado nos anos 90 por psicólogos americanos, mas foi popularizado por Daniel Goleman. Seu livro, lançado nos Estados Unidos em 1995, é, até hoje, um dos maiores best-sellers sobre o assunto, com mais de 5 milhões de exemplares vendidos. Mas, afinal, o que é inteligência emocional? Qual é a sua importância para uma carreira bem-sucedida? E como você pode desenvolver essas habilidades? E o que as empresas e líderes têm a ver com isso? Para responder estas e outras dúvidas, convidamos Thiago Veras, diretor de Gente e Gestão do Grupo Empíricos. Com 20 anos de carreira, Veras acumula passagens por empresas como Netshoes, Natura e Mercedes-Benz. Formado em Relações Públicas pela USP, possui especializações em Recursos Humanos pela Wharton School, Psicologia Social pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo e Coaching e Liderança pela Newfield Network do Chile. Veras, muito obrigado mesmo por aceitar o nosso convite. Valeu, Márcio. Estou muito feliz de poder contribuir com vocês do Money Times e ainda mais sobre esse assunto aí tão relevante no universo de carreira. Relevante e atual, né? Então, vamos lá, Veras. Para começar, começando pelo básico, o que é inteligência emocional no contexto de gestão de pessoas? Boa, Márcio. Bom, inteligência emocional tem a ver com a forma que a gente consegue fazer o manejo com a gente mesmo das nossas próprias emoções e, obviamente, na relação com o outro. No geral, quando a gente olha para a gestão de pessoas, a gente já está falando de algo que parece ser externo a nós. E boa parte das pessoas que me procuram com perguntas como o que eu faço para desenvolver minha inteligência emocional? Que livro que eu deveria ler? Então, quase uma tendência natural da gente enxergar a inteligência emocional como algo que está fora, mas que, na verdade, começa num processo de aprofundamento em si mesmo, para depois a gente virar uma oferta para o outro. Então, vamos lá. Esse aprofundamento passa por algumas etapas, Então, a gente começa com o Daniel Goleman, porque é o livro mais famoso, mas é óbvio que assim, tem outras referências, outros pensadores que trazem contribuições muito legais sobre isso. Mas, para começar do básico também, no livro dele, ele cita 5 pilares para a inteligência emocional: autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Então vamos lá. Do que trata esses 5 pilares? Autoconhecimento. Boa. O autoconhecimento tem a ver com esse processo de investigação muito pessoal em que a gente vai buscar como é que a gente reage a todos os estímulos que a gente recebe do mundo. Então, como somos seres sociais, a partir da relação, a partir de uma interação, aquilo engatilha algo no indivíduo e o autoconhecimento tem a ver com entender, a partir desses gatilhos, o que tem dentro ali de mim, nesse processo muito pessoal, exploratório, de entender como é que você se comporta, como é que você caminha no mundo. Aí, óbvio, tem N abordagens para a gente fazer isso, desde um processo terapêutico clássico, em que você, com a ajuda de um terapeuta, você vai fazer justamente esse processo de aprofundamento pessoal. Você tem, por exemplo, meditações mais ativas, atletas que descrevem vários insights e várias revelações sobre quem é a pessoa no mundo a partir de um processo de altíssima concentração e presença numa atividade. Então, eu mesmo, por exemplo, que sou praticante da corrida, em vários momentos já tive
insights e revelações muito profundas sobre quem eu sou enquanto eu corria. Né? Então, também aqui já tem uma primeira provocação, que é a gente tirar e quebrar um pouco essa ideia de que autoconhecimento é um processo que a gente faz só por meio da terapia. Tá. Né? Então, tem várias outras formas da gente entrar, né, dentro ali do ventre e tentar descobrir o porquê que a gente é do jeito que a gente é. Antes da gente passar para os outros 4 pilares, só aprofundando um pouquinho o autoconhecimento, precisa de uma certa honestidade intelectual para se olhar, né? Qual é a sua dica para você ter esse desprendimento, essa humildade de se autoconhecer realmente, de ser aquele grilo falante que vai falar, poxa, nessa situação você manda bem, nessa situação você mandou muito mal. Legal. Bom, isso tem a ver com um dos próximos pilares que a gente vai falar, que é a motivação. Eu acho que quando a gente entende que a gente tem muito mais ganho, quando a gente se conhece profundamente do que perdas, isso naturalmente vira um objetivo, né? Uma busca ali. Eu vejo que as pessoas que se conhecem muito são pessoas muito autênticas e pessoas que conseguem lidar muito melhor, principalmente com situações de pressão e temperatura anormais. Né? Então, ao enxergar um benefício por esse processo, eu acho que aí é natural a gente encarar esse processo que realmente não é fácil, como você mesmo disse, né? Uma honestidade, mais do que honestidade, Márcio, eu acho que tem uma questão de coragem. Né? O processo de autoconhecimento, tem muito meme na internet que mostra isso, né? Assim, como eu achava que era o autoconhecimento, e aí é uma foto de uma pessoa muito feliz. Como é de fato. E aí já vi uma que é a Barbie e ela tá toda destruída, toda desmaquiada, descabelada. Então, eu acho que o meme, ele dá concretude a algo que costuma mesmo acontecer dentro dos processos de autoconhecimento, que é, no momento que você dá esse passo de fé e coragem, a única certeza que você tem é que você vai começar a desconstruir muitas coisas que, inclusive, você considerava como verdade norteador para sua vida. E estar nesse lugar sem as referências que você estava tão acostumado é um lugar difícil, né? Olhar para uma sombra e declarar para o mundo que você tem aquilo, que você está sentindo aquilo, é um ato de muita, muita coragem, né? Então eu acho que o processo, de novo, o processo para você se jogar nele com corpo e alma, mais até do que só a cabeça, né? Porque você comenta, bom, você precisa ser muito honesto intelectualmente, você precisa ser muito honesto com o seu corpo e com as suas emoções no processo de autoconhecimento, porque muitas vezes as respostas para o que a gente tá, na verdade, vendo no mundo, o nosso corpo muitas vezes está gritando, a gente vai falar bastante sobre saúde mental também, né? Uhum. O nosso corpo, as nossas emoções, eles são gatilhos muito profundos e que podem descortinar muitas coisas sobre nós mesmos. Quer dizer, não é só a cabeça, tem que se autoconhecer por inteiro, Perfeito. Corpo e alma, é isso? Perfeito. Uhum. Autocontrole, segundo pilar. Do que trata o autocontrole? Bom, o termo ele foi cunhado já há bastante tempo e talvez, eu não sei se o Goleman já se pronunciou publicamente sobre o léxico mesmo, sobre as palavras em si que ele usou, né? Mas eu particularmente nem gosto desse termo autocontrole. Eu prefiro muito mais ou gestão das emoções ou manejo das emoções. Porque controle, ele parte de uma premissa de que a gente é capaz de controlar o que a gente sente. E, na verdade, a gente não é, né? O grande pulo do gato, a grande diferença entre as pessoas com alto índice de inteligência emocional versus o que não tem isso tão desenvolvido, é justamente nesse pilar, quando a gente consegue, diante do que a gente está sentindo, manejar, né? Na verdade, conseguir dosar na intensidade certa aquilo que a gente está sentindo antes de partir para a ação. Então, é usar as nossas próprias emoções a nosso favor em diferentes contextos. Certo. A gente vai voltar mais disso. Motivação.
Motivação, como eu disse, né, no primeiro pilar, tem a ver com, uma vez que você começa a perceber os ganhos que você tem nesse processo de se desenvolver na inteligência emocional, aí é um processo que vai te dar muito mais musculatura para você aguentar os trancos da vida. Porque a única certeza que a gente tem é que o mundo não sai da frente, né? E a gente vai ter que encarar, principalmente, situações de conflito, situações em que as condições não são favoráveis para nós. É exatamente aí que a inteligência emocional entra, né? Quando a gente consegue desenvolver, de novo, musculatura mental para lidar com adversidades. Então, motivação tem a ver com estabelecer aquilo que para você importa e que você olha e fala assim, bom, por que eu vou para o meu processo terapêutico, né? Isso é uma motivação. Porque eu vejo que eu me relaciono melhor no trabalho, eu vejo que eu melhorei como liderança, eu vejo que eu melhorei como parceiro de alguém. Então é entender o que está extrínseco, né, e usar isso como combustível para os dois pilares, né, para o autoconhecimento e para o segundo, que é esse manejo mais das emoções. Perfeito. E a empatia, Veras? Bom, empatia tem a ver com aquilo que eu comentei sobre inteligência emocional, é cuidar da gente e depois olhar para o outro, né? E a empatia está exatamente nesse segundo pilar, que é quando a gente consegue olhar ali para o outro. Inteligência emocional traz um ganho para a gente entrar mais nas interações com o outro, mais consciente dos vieses, dos preconceitos, de tudo que a gente tem em relação àquela pessoa, em relação àquela determinada situação. Então, empatia é, de fato, se colocar totalmente no lugar do outro, e até aqui tem uma provocação importante, que é, às vezes a gente fala que a gente é empático porque, no fundo, a gente está numa situação muito confortável, muito próxima nossa, e a gente sabe que ser empático não demanda muita energia nossa. Ser empático é quando a gente consegue, por exemplo, olhar para o nosso oponente, olhar para uma situação totalmente contrária às nossas crenças, e ainda assim a gente conseguir entender ou minimamente aceitar a forma como aquela outra pessoa enxerga uma situação, né? Agora, antes da gente passar para o último pilar de habilidade social, ainda falando de empatia, você conversa com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e um dos grandes problemas de você desenvolver empatia no mundo de hoje é que as pessoas simplesmente não sabem conviver mais. Perderam isso com essa virtualização das relações, essa digitalização das relações. Você tem que mandar um emoji porque a pessoa lê uma frase e não consegue interpretar se é sarcástica, se é verdadeira, o que é. Ficou mais difícil ter empatia nesse mundo? Olha, eu acho que as tecnologias, elas podem nos distanciar, mas ao mesmo tempo, talvez, eu acho que isso já tem sido uma pauta bem recorrente, né, em diferentes fóruns, em diferentes lugares, em que as pessoas mostram que esse advento de tecnologia e inteligência artificial tem demandado cada vez mais das pessoas olharem para as habilidades humanas, né? Então, eu acho interessante quando a gente tem essa força pendular que puxa a gente para uma discussão que é, por exemplo, quais os ganhos com a inteligência artificial? E a gente fica, né, nessa busca incessante de achar ferramenta, achar coisas que nos ajudem a ser mais produtivos. E aí eu concordo com você, de fato a gente pode, nesse processo, tender a esquecer justamente como interagir socialmente, mas é isso, eu acho que quando a sociedade puxa o pêndulo para um lado, vai ter uma força na mesma intensidade do outro lado. Então hoje eu também percebo muita gente buscando o desenvolvimento, né? Aí tem vários, o léxico é gigante, power skills, human skills, soft skills, inteligência emocional, justamente como uma resposta a esse lugar que tem ficado opaco mesmo, né? E aí a gente lembrar que a tecnologia ela precisa ser uma aliada dentro dos nossos relacionamentos. Então, por exemplo, adequar a ferramenta correta para aquele tipo de conversa,
né? E aí eu acho que tem uma questão de responsabilidade que começa no indivíduo e depois a gente abre para a relação, né? Então, por exemplo, a gente entrou num conflito porque a pessoa me mandou uma determinada mensagem. Se você tem uma inteligência emocional bem desenvolvida, você já sabe que aquela determinada conversa ali não necessariamente precisa acontecer naquele canal escrito, né? Então, o quanto a gente precisa estar muito consciente das dinâmicas em que a gente está, justamente para a gente estabelecer os limites de onde a gente escolhe entrar e onde a gente escolhe retroceder. Então, né, uma conversa demanda que os dois lados engajem. Se você já entendeu que aquela conversa pode te levar para um lugar perigoso de né, assim, de conflito muito alto, não engaja. Retrocede, dá um passo atrás, liga, fala, olha, eu não vou ter essa conversa com você escrita agora, eu quero ter essa conversa pessoalmente, né? Porque assim, se você tem muita consciência já das suas próprias emoções, naturalmente, quando você está escrevendo, você já sabe com qual emoção você também está conectado. Isso. E emoção, de alguma forma, é percebível pelo outro lado. Então, se você tem, né, de novo, musculatura para entender como você está, você consegue escolher as situações, você consegue escolher os melhores formatos para estabelecer um relacionamento, para estabelecer uma conversa, princípio aí básico, né, para esse último pilar que a gente está falando, que são dos relacionamentos. Então vamos lá, só para concluir, as habilidades sociais ou relacionamentos. Então todo esse conjunto desemboca na forma como eu vou ter essa inteligência emocional de lidar com as minhas próprias emoções e fazer com que isso seja colocado para o outro de uma forma produtiva, madura, equilibrada, e fazer com que essa pessoa dialogue comigo, chegue a um objetivo comum e a gente construa alguma coisa legal. Exato. É isso que é habilidade social? Sem dúvida, né? São todas as habilidades que a gente usa para criar relações que são saudáveis, né? No mundo ideal. Uhum. Mas vamos lá. Da mesma forma como se fala hoje em dia que você tem várias inteligências, né? A lógico-dedutiva, que é o teste do QI, é só uma delas. Você tem inteligência corporal, inteligência espacial. A inteligência emocional me parece ser também algo muito multifacetado. Tem vários aspectos aí. E gente é gente, né? É possível desenvolver todo esse leque? Se você tivesse que dizer, olha, se você não conseguir desenvolver tudo por igual, tente priorizar tais pontos. Dá para fazer uma hierarquia ou não? Você diz desses 5 pilares, né? Isso. Olha, com certeza, Márcio. Eu acho que assim, como tudo, né? Como todas as inteligências, como você mesmo pontuou, nem sempre a gente vai gabaritar, né, uma determinada inteligência. Agora, estabelecer minimamente uma ambição para você se tornar melhor dentro daquele campo, ótimo. Como a gente viu, né, tem uma escalada aí. Por exemplo, o processo de se olhar, ele depende única e exclusivamente do indivíduo, né? Quando a gente vai para o manejo das emoções, de novo, ele depende única e exclusivamente do indivíduo, de novo. Então tem coisas muito básicas do que quando a gente está falando de inteligência emocional, que tem a ver com escolhas que a gente vai fazer e que a gente vai botar o mínimo de energia. Uma analogia que eu gosto de usar bastante é inteligência emocional é igual a inteligência corporal. Precisa de treino. Né, assim, conhecer mais o seu próprio corpo é um processo em que você treina ele, que aí você pode fazer de N formas, né? Tem gente que vai fazer por natação, tem gente que vai fazer com prática de yoga, etc e tal. É treino, é recorrência, é suor. Inteligência emocional é treino, é dedicação, é um processo que ele tem início, mas ele não tem fim, né? A gente está o tempo todo descobrindo coisas sobre nós mesmos quando a gente coloca intencionalidade dentro do processo. Então,
a minha resposta é: dá pra gente se desenvolver inteligência emocional. Talvez você não vá virar, né, o professor dentro de uma universidade dando aula sobre essa disciplina, mas ela é democrática. Ela demanda do indivíduo, obviamente, um mínimo de dedicação, mas, de novo, começa no indivíduo. Depende única e exclusivamente da pessoa querer. Certo. Você já adiantou um pouquinho a parte da resposta, mas agora a gente vai entrar mais nessas pontes entre inteligência emocional e saúde mental. Qual é o vínculo disso? Ter uma boa inteligência emocional nos torna mais saudáveis mentalmente? Não tem nada a ver? Como é que você estabelece relações ou separa essas duas coisas? Boa. Se a gente pensar no termo, né, saúde mental, a gente está falando então que é a saúde da mente. Isso. Um dos aspectos para a gente fortalecer a nossa mente é inteligência emocional, né? Ou, em outras palavras, o manejo das emoções, a gestão das emoções. Então, sim, há uma correlação direta. Óbvio que saúde mental não depende somente, né, da gestão das emoções, mas é um pilar bem edificante. É ali um eixo bem importante para promover a saúde mental. Se a gente olha, né, os 5 pilares que a gente comentou aqui: o autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia, as habilidades sociais, se desenvolver nesses 5 aspectos nos leva a criar uma mente mais forte. E uma mente mais forte diante de situações de estresse, em situações de pressão, a gente consegue ter uma resposta melhor a essas condições. Então, assim, para mim, sem sombra de dúvidas, essas coisas estão conectadas. E aí a gente volta um pouquinho no termo que você gosta de usar, que é a gestão das emoções, manejo das emoções. E você fala autocontrole não é bem um termo aceitável, né? Quando a gente pensa em inteligência emocional, gestão das emoções e saúde mental, tem a ver com aquilo que você estava dizendo de não é que eu vou ignorar os meus sentimentos, não é que eu vou ignorar as minhas emoções, porque se eu ficar reprimindo muito, vai estourar de algum lado. Uhum. Vai estourar na minha saúde física, vai estourar numa depressão, numa crise de ansiedade, é isso? Então, autocontrole nesse sentido de reprimir não é a melhor conduta para inteligência emocional, é isso? Não é repressão de emoções, é outra coisa. É isso aí, é dar vazão, né? O primeiro passo, quando a gente olha para as terapias que tem esse enfoque grande para as emoções, o primeiro passo é você reconhecer que você está sentindo algo. Não é lutar contra, não é fugir, é dar vazão, né? Então, bom, tem uma determinada situação em que eu tô me sentindo triste. Reconhece a tristeza, né? Deixa a tristeza habitar teu corpo, né? O grande lance, né, das pessoas que têm muita inteligência emocional é o próximo passo, né? Quando começa a investigar tanto no corpo, quanto nos pensamentos, quanto na situação em si, e a pessoa começa a perceber o que engatilhou aquele sentir, né? Mas primeiro passo, percebe? É reconhecer, é falar, eu tô sentindo isso, né? E agora sim, diante do sentir, deixa eu olhar aqui e tentar entender o que foi que me levou a estar nesse lugar, né? E aí começam, obviamente, os próximos passos do que fazer para você manejar aquela determinada emoção para você ir para um outro lugar. Então vamos supor, nesse momento eu preciso fazer um manejo da tristeza porque eu preciso tomar uma decisão. Como é que você faz, então, esse processo de ir para essa outra emoção? Aí tem N formas, mas, de novo, o primeiro passo tem a ver com deixar fluir, habitar a emoção com o corpo, principalmente, né? E aí depois um processo mental de investigação. Então aí a gente entra um pouquinho nos mitos e verdades aí sobre inteligência emocional, tirar um pouco esses estereótipos, essa caricatura. Então, ter inteligência emocional não é ser um monge budista corporativo que vive sorrindo
e é Teflon, nada atinge ele? Definitivamente não. Eu acho que quando a gente decide que a gente vai trabalhar a inteligência emocional, é também desafiar alguns arquétipos que foram, com o tempo, né, com o passar do tempo, foram associados a pessoas com muita inteligência emocional, que é, né, a figura do Zen budista, ela é maravilhosa. É esse lugar que eu devo almejar quando eu começo a minha jornada de autoconhecimento, que vai me levar a uma inteligência emocional alta? Definitivamente não. O ponto é como é que eu consigo, diante das minhas emoções, regulá-las, sintonizá-las na intensidade correta e usá-las a meu favor dentro dos diferentes contextos. E isso significa tempero. Isso significa que a pessoa, ela vai sentir raiva, ela vai sentir alegria, ela vai ficar triste, né? Ela vai sentir nojo. Aqui já estamos passando um pouco pelas emoções básicas. Então, a gente vai sentir. E não existe emoção boa e não existe emoção ruim. Quando a gente começa também a desafiar esse conceito, a gente começa também a desconstruir esse arquétipo que é tão comum, ligados às pessoas que a inteligência emocional é igual a um zen budista. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com, né, quando a gente olha para os 5 pilares do Goleman, a gente está falando de autoconhecimento, autocontrole, motivação, empatia e habilidades sociais. Né? Perceba, um zen budista e uma pessoa... ou qualquer outra pessoa deveria passar por esses 5 pilares, né? Independentemente se é um zen budista ou se é um executivo dentro de uma grande corporação. Aí você já adiantou um pouquinho parte da outra pergunta, mas aí você falou, olha, não existe sentimento bom ou ruim, não existe emoção boa ou ruim, depende do que você faz com ela. Uhum. Então, ter inteligência emocional não é só nutrir pensamentos positivos, nutrir pensamentos produtivos. Ter inteligência emocional é saber os vários momentos que você está passando, é isso, é saber se ler e não ter vergonha de, puxa, hoje eu estou nervoso, hoje eu estou triste, hoje eu estou melancólico, eu estou rancoroso. Então existe espaço para que a gente detecte isso e reconheça isso. Sem dúvida, Márcia. Quando a gente coloca uma lupa sobre as emoções, cada uma delas é uma predisposição para diferentes tipos de conversas. Então, para a gente tentar aterrissar um pouco mais aqui, vamos imaginar que você sofreu uma situação de agressão, que alguém ultrapassou os seus limites. Qual a emoção que a gente deveria se conectar para a gente ir para uma conversa de resolução? Que nesse caso deveria ser uma conversa para a gente estabelecer limites com o outro. Uhum. A emoção que a gente vai usar nesse tipo de conversação é a raiva. Então imagina que se eu criei uma crença na minha cabeça de que sentir raiva é ruim, eu vou naturalmente, né, eu vou reprimir esta emoção que neste contexto me ajudaria muitíssimo a estabelecer a conversa na sintonia correta. Né? E provavelmente as pessoas já vão, né? Cada um vai ter um modelo de raiva na cabeça. Não, então você está falando que você tem que ir lá e você tem que ir pro embate. Não. Com o pé na porta, aquela coisa toda. Não, definitivamente não. Cada emoção, é bom a gente pensar sempre num botãozinho de volume. Uma emoção, ou uma metáfora que se usa muito nos estudos de emoções, é uma metáfora de pensar um vulcão. Toda emoção começa, né, um vulcão, a atividade dele tem várias fases, né? Então ele vai começar lá dentro, né, com algum sinal lá que os equipamentos vão notar, opa, o vulcão aqui começou a ter uma atividade. A gente precisa fazer uma metáfora, trazer isso para nossa, né, uma analogia, trazer isso, transpor isso para as nossas vidas pessoais. Opa, comecei a sentir. Por isso que o processo de reconhecer é o primeiro passo, reconhecer a emoção. Então assim, opa, eu entendi que eu estou sentindo isso aqui. Essa emoção vai me ajudar no que eu preciso nesse próximo passo? Então, de novo, se for uma conversa para estabelecer limites porque você foi assediado, porque você foi agredido, alguém ultrapassou o seu limite,
Pode se conectar, mas talvez a raiva dentro de um contexto corporativo em que tem regras, né? Óbvio, isso deveria valer para todos os contextos que a gente vive, mas na corporação isso ainda mais forte, né? Porque ela é regida por regras, por compliance, etc e tal. Como é que eu coloco na intensidade 1, na intensidade 2 da raiva? Que é aquele lugar em que assim, chega, basta, Márcio. Isso eu não aceito. Percebe? Uhum. Aqui é um conectar-se com a raiva, que não necessariamente eu sair gritando com você. Pegando um outro exemplo, eu vou pedir um aumento para o meu chefe. É com a raiva que a gente vai se conectar, com a minha emoção? É um limite que eu quero estabelecer? Bem provável que não. É uma outra emoção aí que a gente vai se conectar, né? São outras, aí o leque é gigantesco, em que a gente vai lá, pode até ser a raiva, se for, por exemplo, uma situação em que havia um combinado e esse combinado não foi feito, seu chefe te prometeu, disse que na semana que vem eu vou te dar a sua promoção, e isso não aconteceu. Poxa, é uma reivindicação de limite. Tudo bem ali, ser na raiva. Ah, não, é uma conversa para a gente explorar possibilidades. É outro lugar que você vai, né? Então, sintonizar, de novo, com frequência, que é com a emoção correta, dependendo do contexto, é passo fundamental aí para a gente, de novo, usar emoções a nosso favor. Certo. Agora, diz uma coisa. Você falou, a questão é muito mais a sintonia e o volume do que necessariamente o tipo de emoção que você está sentindo. Tem espaço para todas, desde que elas estejam devidamente moduladas. Uhum. Né? Mas como a gente pode lidar com situações imprevistas? E eu penso o seguinte, a motivação é um dos pilares da inteligência emocional, e a motivação pressupõe entusiasmo, pressupõe autoengajamento, pressupõe que você chega de manhã e fala, puxa, que legal que eu estou aqui, eu quero ver essa empresa crescer, quero ver a minha equipe crescer, puxa, que bacana. E você está lá, embalado, está no pique. E aí vem um corte de orçamento, vem uma meta totalmente desajustada, vem a imposição de demissão, e você começa a olhar para aquilo e fala, putz, grilo, e agora, o que eu faço? Como é que a gente lida com essas frustrações? Como é que a gente olha para isso e fala, ok, né, eu tenho que falar para minha equipe, né, que a gente vai ter uma frustração, e eu tenho que falar para mim mesmo que a gente vai ter uma frustração. Como é que a gente lida com esses sentimentos mais negativos no ambiente de trabalho? Bom, como eu disse, é uma jornada que tem início e não tem fim. Se a gente pensar que inteligência emocional é igual musculação, né, eu preciso fortalecer a minha mente continuamente para os diferentes contextos e principalmente para contextos como esse que você acabou de descrever. Então, quanto mais eu trabalho, legitimo o que eu estou sentindo, eu faço um processo intencional, investigativo no meu próprio corpo, de como eu reajo a determinadas situações como essas, por exemplo, né? Uma situação em que me traz muita frustração. O grande diferencial da pessoa que eu diria que tem inteligência emocional versus a que não tem é o quanto tempo ela gasta dentro dessa emoção. Porque a gente tem reações que elas podem durar minutos e tem reações que podem durar meses, ano. E aí tem uma distinção aqui importante, que a emoção, ela tem início, ela tem meio, ela tem fim. Estado emocional, não. Estado emocional é como quando a gente fala assim, aquela pessoa é triste, né? Aquela pessoa, ela caminha triste na vida. Provavelmente, ela tem um estado emocional ali de tristeza, né? Pela história dela, por traumas que ela teve, né? Ela está naquele estado, ela caminha daquele jeito na vida.
Frustração, se for só uma emoção que você vai sentir, ela vai ter início, ela vai ter meio, ela vai ter fim. Como é que eu reconfiguro, né? De novo, como é que eu manejo a frustração? Porque eu já criei musculatura e eu sei que ela vai vir, e é importante a gente, de fato, sentir. Não estamos pedindo aqui ambiente de positividade tóxica, né? Vamos olhar a metade cheia do copo. Não, tem várias situações horrorosas que acontecem em que a gente precisa ser também muito verdadeiro com o que a gente está sentindo. Falar, cara, tô triste, tô chateado, tô frustrado, não era o que eu esperava. Tá bom, mas quanto tempo você vai ficar nesse lugar? Né? Uhum. E aí, de novo, ter musculatura, ter preparado a sua mente para uma situação de frustração vai conseguir que você saia dessa situação mais rápido. Certo. Aí, Veras, falando um pouquinho das empresas. As empresas sabem lidar com a inteligência emocional, elas têm criado efetivamente um ambiente em que as pessoas se sentem seguras de manifestar, sobretudo esses sentimentos negativos. Como é que você está vendo isso? Onde que elas estão indo bem e onde que elas estão pisando na bola? Boa. Mas eu acho que, principalmente fazendo aí um recorte mais recente, por conta da Covid, por conta, né, de todos esses anos que a gente conviveu com a pandemia, eu acho que as empresas começaram a olhar para isso de um jeito... Óbvio que não dá para generalizar, né? São N segmentos, mas estou aqui falando de uma bolha mais próxima da nossa. As empresas começaram a olhar para esse pilar de maneira mais estruturada. Então, começaram a entender que elas são parte fundamental na gestão da saúde mental de seus colaboradores. Agora, onde eu acho que as empresas falham é quando elas não se debruçam sobre as causas raízes que levam aos problemas de saúde mental de seus colaboradores. No geral, o que você vê no mercado são várias empresas compartilhando de práticas que lidam com sintomas. Então, por exemplo, a minha equipe está exaurida de tanto trabalhar. Eu vou pôr uma prática aqui de meditação no meio do dia. Né? E aí você pergunta para esse colaborador se ele está feliz, e o melhor exercício a se fazer para você descobrir as verdades corporativas é no churrasco com os amigos, no churrasco com a família, perguntar como é trabalhar naquele lugar. Provavelmente essa pessoa que está exaurida das suas atividades, ela vai virar e falar assim, cara, a minha empresa, sem noção, deu lá uma prática de meditação para a gente fazer. Se eu parar para fazer 1 hora de meditação, é 1 hora a mais que vou ter que trabalhar. Eu estou trabalhando até as 8 da noite, vou trabalhar até a meia-noite, né? Então, as empresas se debruçam tanto sobre programas, sobre o utilitarismo da coisa, e elas se esquecem de olhar para pilares importantes como, que cultura é essa que a gente está criando aqui? É uma cultura que eu valorizo o quê? Quais são os comportamentos que essa organização de fato valoriza, que ela reconhece, principalmente financeiramente? Que tipo de pessoa é reconhecida dentro daquele contexto? É a pessoa que, como diz aí nos termos populares, tira sangue pelo caminho, que ela trabalha de forma ininterrupta? Se isso é o padrão de comportamento sendo valorizado, eu já estou contando para a organização o que é valor para mim, né? Então, eu acho que tem aí... As organizações precisariam ir para o divã para elas fazerem uma análise, né? Que cultura é a minha cultura? Qual a cultura que eu comunico? E principalmente, né, muitas vezes, boards executivos, eles têm na cabeça deles uma ideia de que a cultura é aqui a gente tem uma cultura forte, a nossa cultura funciona pelo valor A, B e C. Mas você já perguntou ou já fez um diagnóstico da sua organização para saber se de fato esses valores A, B e C são os valores que as pessoas estão dizendo que elas compartilham no dia a dia? Porque existe aí uma dicotomia enorme entre o que o board espera de uma organização e a cultura vivida ali na ponta, né? Então, eu acho que as empresas têm falhado em investigar mais profundamente de onde nascem os problemas daquelas organizações que têm muitos problemas de âmbito de saúde mental. E aí tem a ver um pouquinho com
sinceridade dessa autoavaliação também, né? Porque eu imagino que muito gestor não tem a coragem de chegar e dizer: poxa, sabe o que é, Veras? Arranquei o couro do pessoal esse semestre para fazer meta, né? Tá dando ruim lá, o pessoal tá com burnout, mas eu não posso falar para você. Então, é que todo mundo, aquela cultura da geração millennial que não quer nada com nada. E aí você começa a criar subterfúgios, né? Então eu acho que passa um pouquinho muito, né? Pela sinceridade também dos líderes, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, de novo, né? Existe um caminho, né? Existe uma lacuna, na verdade não uma lacuna, né? Mas existe uma diferença muito grande sobre o que board de diretores, board, né, os principais executivos daquela organização, que eu gostaria e, de novo, o que está acontecendo ali na ponta, né? E o quanto... Se você está consciente, se os seus valores lá em cima, determinados lá em cima, eles estão de fato sendo as coisas que eu estou vendo lá na ponta, beleza, você está vivendo uma coerência. Não cabe a nós aqui juízo de valor de dizer que essa coerência é melhor do que a outra coerência, mas seja coerente. O meu ponto é, muitas organizações dizem pregar saúde mental, né? Nós estamos criando programas e iniciativas para cuidar da saúde mental dos nossos colaboradores. Tá, mas quais são os sistemas que você tem usado na sua empresa de reconhecimento? Quais são os rituais que são valorizados dentro dessa organização? Se debruçar sobre isso é realmente um processo muito mais corajoso, né? E óbvio que pode nos levar a verdades não muito, né, desejadas. Há coisas que a gente vai olhar e vai falar assim, poxa, que vergonha, né? Não era isso que eu gostaria que a minha organização estivesse vivendo. Mas olhar, de novo, investigar nesse lugar de entender por que determinados comportamentos, ou determinados, né, por exemplo, empresas que têm N casos de burnout. Tá, o que está levando ao burnout, né? E, de novo, você vai chegar ali em respostas que vão muito além dos sintomas, que é onde os RHs estão habitualmente mais acostumados a trabalhar. Antes da gente ir para a última pergunta, eu vou fazer uma pergunta intermediária aqui, que algumas pessoas me pediram para fazer para você. Então, falando de burnout, né? O que fazer para que você, primeiro, identifique que você está numa situação de burnout e, segundo, saia fora antes de você chegar numa situação muito ruim de saúde, né? Resumidamente, como não cair no burnout? Eu sei que esse é um programa inteiro que a gente precisaria fazer, mas se você pudesse dar uma ou duas dicas, o pessoal queria saber como não cair no burnout. Boa, Márcio. Eu acho que assim, de novo, né, a gente vai cair sempre na questão da inteligência emocional, porque o limite de cada um é o limite de cada um, né? Então assim, mas essa pessoa é fraca, ela teve um burnout. Não, aquela pessoa com as condições que ela tinha, com a musculatura que ela tinha, mental, corporal, ela consegue dar conta daquele limite e tá tudo bem, não tem certo, não tem errado. Então, o meu convite para as pessoas é fortaleçam mais e mais o sentir, o pensar por meio da inteligência emocional, porque diante das situações, você começa... Porque o burnout não é uma situação que ela acontece do nada, né? Ela é uma soma de vários fatores em que você não vai lidando com aquilo, vai empilhando e chega até um determinado ponto que rola o apagão, né? O famoso piripaque, em que eu queimo a minha HD e eu não consigo usar para mais nada. É só ali... Óbvio que tem gente que só vai perceber quando realmente entrou em burnout, né? E sua pergunta tem a ver com como é que eu não chego nesse ponto. Inteligência emocional não é a única coisa, óbvio, mas é uma baita ajuda dentro desse processo. Por quê? Por exemplo, eu posso estar dentro de uma cultura organizacional, de uma cultura dentro de uma determinada instituição, que é uma cultura que favorece o burnout.
Porque é valorizado longas jornadas, é valorizado pessoas que vão até o seu nível de exaustão máxima. Se eu estou num grupo, se eu estou numa organização, numa instituição em que isso é valor, bom, né? 1 mais 1 igual a 2. Eu já sei que diante dessa realidade pode ser que eu chegue a um burnout. E aí, óbvio, que tem toda uma questão de consciência de privilégios. Eu sei que nem todo mundo tem condição de dizer não a realidades que são muito duras e favoráveis a um burnout, né? Mas se a gente aqui pudesse falar assim, poxa, mas se você puder, antes disso acontecer, cair fora, cai fora. Né? Porque é isso, assim, eu acho que tem muito dessa percepção do indivíduo quando ele está com essa sensibilidade alta de começar a perceber, principalmente no próprio corpo, nas emoções, né, do volume que a gente falou, eu tô indo do 1 ao 10 muito rapidamente, eu tô tendo explosões e muitas vezes não é dentro da organização. Tá aí um outro também, né, uma boa dica para todo mundo. Olhar nos lugares em que a gente tem confiança, nos lugares em que a gente se sente seguro, que costuma ser na nossa casa, com os nossos parceiros, com os nossos pais, enfim, com quem a gente vive, que muitas vezes está pagando uma conta que não tem nada a ver com aquele contexto. Exato. Tá vindo de um outro lugar, mas percebe que aí é uma observação que parte do indivíduo, de olhar honestamente e falar, cara, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa descompensada na minha vida. Se não é aqui, na minha casa, talvez seja no trabalho. É no trabalho? Bom, tem alguma coisa que dê para você fazer objetivamente para melhorar essas condições de contorno? Faça, porque o burnout é realmente uma escalada. Bom, Veras, a conversa que a gente está tendo aqui está muito legal, né? Vocês estão vendo aí toda a experiência que o Veras tem para dividir com a gente. Última pergunta. Quando a gente fala de inteligência emocional, o que uma pessoa que está nos assistindo agora deve esperar de fato da empresa e dos seus gestores e o que ela não deve esperar porque não é papel deles entregar? Bom, Márcio, aí talvez a dica seja, se você está entrando numa empresa, observar ou até mesmo perguntar mesmo objetivamente o que aquela empresa faz em termos de desenvolvimento para sua liderança. Então, tem N casos de empresas que eu conheço em que o principal pilar de desenvolvimento das suas lideranças é autoconhecimento, ou seja, o pilar ali básico para o manejo, para a gestão das emoções, para a inteligência emocional. Então, assim, se a pessoa ela está entrando dentro de uma organização que tem como pilar, né, desenvolver as lideranças de inteligência emocional, ela com certeza pode esperar aí uma liderança que vai ter uma nota melhor nisso. Agora, tem N exemplos também de várias outras em que a gente já sabe que são também conhecidas no mercado por serem mais agressivas, etc e tal. Talvez essas sejam organizações que não vejam como valor o desenvolvimento das soft skills, das habilidades mais socioemocionais em suas lideranças. E aí não dá para esperar também, né? Se você está colocando limão no início da cadeia, esperar que saia laranja no final. Então, de novo, olhar para o que é valor daquela organização, olhar quais são as iniciativas de desenvolvimento das lideranças, é o lugar ali mais provável de você conseguir entender se você pode ou não esperar aí um lugar legal sob o ponto de vista da inteligência emocional. Mas tem alguma coisa que a empresa não precisa entregar? Não adianta você esperar da empresa porque é seu papel fazer, é papel ir buscar em outro lugar ou não? Olha, Márcio, eu acho que esses limites do que é e do que não é papel da organização, eu acho que a resposta está muito mais sobre o que é valor mesmo, né, para aquela organização. Hoje, falando em políticas de ESG, por exemplo, em que as empresas estão se posicionando publicamente em serem organismos ali que geram impacto positivo, então, naturalmente, empresas que olham, por exemplo, para
para isso como valor, provavelmente vai trazer para dentro da organização práticas, iniciativas que vão dar condições para que aquele ambiente seja mais humano, para que aquele ambiente seja mais saudável, sob o ponto de vista de saúde, né, mental. Então, eu acho que não tem resposta, na verdade, né? Eu acho que foi-se a época em que a gente falava, tá, terapia você tem que fazer na física, a organização depende, né? Autoconhecimento é diferente de terapia, e a organização pode ou não optar por criar programas, né, viabilizar coisas que trabalhem esse aspecto, por exemplo. Perfeito. Conversamos hoje com Tiago Veras, diretor de Gente e Gestão do Grupo Empíricos. Veras, muito obrigado mesmo por você ter tirado um tempinho aí para bater um papo com a gente e trazer toda essa experiência aí para os nossos leitores aí. E você, conta aqui para a gente nos comentários o que você acha sobre inteligência emocional. Como você lida com isso e como a sua empresa e os seus gestores tratam desse assunto. E não se esqueça também de curtir e compartilhar este vídeo. Aproveite para seguir o canal do Money Times no YouTube e ativar as notificações. Ficamos por aqui e muito obrigado pela sua companhia.